Como o garimpo pode alterar um ecossistema? Primeiramente, o que é o garimpo? O garimpo é a forma manual de exploração do solo que tem por finalidade a extração de minerais valiosos. O trabalho é realizado, na maioria das vezes, de forma independente e ilegal, apesar de ser uma atividade normalizada pelo governo federal. Essa prática de exploração dos recursos minerais existe desde o século XVIII no país e segue ocorrendo de forma ilegal, apesar dos grandes impactos ao meio ambiente e à saúde. O impacto no meio ambiente e as consequências na natureza. Os principais impactos gerados na etapa de produção do ouro em garimpos são desmatamento da mata ciliar, turbidez, assoreamento dos rios, poluição por mercúrio nos solos, nos sedimentos, nas águas dos rios e no ar, com consequências na saúde e na moradia presente na localidade, na biota e na flora. A paisagem de locais onde existem ou já existiram garimpo é modificada por quilômetros. Rios têm seus percursos alterados, vegetações são extintas e animais fogem ou morrem por causa da contaminação causada. Por diversas vezes, a ecossistência dos locais ficam com danos irreparáveis em definitivo, mesmo com a utilização de recursos tecnológicos para recompor o local. Na prática, as embarcações de garimpos ilegais remexem no fundo do rio. O solo é destruído com escavadeiras e jatos de água. A lama criada nesse processo é filtrada para serem recolhidos os minérios como o ouro. Para separar os sedimentos do ouro são adicionados mercúrio, cianeto e arsênio. O mercúrio forma uma amalgada com o ouro e a lama contaminada com o resíduo é descartada no meio ambiente. Dentre as principais consequências se tem o desvio dos rios, desmonte hidráulico no caso da garimpagem mecânica, o aterramento de rios e a contaminação do solo, ar e águas através de metais pesados, especialmente o mercúrio, um metal altamente tóxico para o ser humano que, após ser usado pelos exploradores, é jogado nos rios, causando poluição ambiental. Além disso, entra na cadeia alimentar dos animais e afeta diretamente a saúde da população, principalmente os povos tradicionais. Agora vamos para o impacto do garimpo na saúde. No qual um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, divulgado em 2020, revelando alterações neurológicas e psicológicas em adultos e atrasos no desenvolvimento de crianças associadas ao consumo de peixes contaminados por mercúrio. A pesquisa foi realizada em indígenas do povo Munduruku, que vivem na região do Médio Tapajós, no Pará. No Uraricoera, uma das principais vias fluviais de acesso a garimpos ilegais na terra indígena Yanomami, a cada 10 peixes coletados, 6 apresentaram níveis de mercúrio acima dos limites estipulados pela OMS. As notícias para reforçar os dados obtidos durante a pesquisa de como um garimpo altera o meio ambiente, tendo como as principais três primeiras notícias entenda como o garimpo ilegal degrada o ecossistema e afeta a saúde de povos tradicionais da Amazônia. A segunda, estudo mostra que o consumo de peixe está ameaçado por conta do garimpo ilegal nas terras Yanomami em Roraima. E a terceira, estudos apontam alto índice de contaminação por mercúrio em indígenas da Amazônia, contextualizando as consequências da exploração ilegal de ouro na terra indígena Yanomami já deu sinais de consequência ao meio ambiente e foi o que foi mostrado em um estudo realizado pela Fiocruz junto com o Instituto Socioambiental e o Instituto Evandro Chagas e a Universidade Federal de Roraima, que mostrou que o peixe consumido pela população de Roraima apresenta concentrações de mercúrio maiores ou iguais ao limite estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização Mundial de Saúde. O trabalho ele mostrou a presença de mercúrio em 81% dos peixes coletados entre os mais consumidos pela população local na região do Parque Nacional Tumucumaque, no Amapá. Segundo ainda o estudo, na comunidade de Aracaçá, na região de Huaycás, às margens do rio Uraricoera, onde há forte presença garimpeira, 92% das pessoas examinadas apresentaram contaminação por mercúrio. Agora, a quarta notícia foi que o garimpo e o desmatamento causaram mudança da cor da água do rio em Alter do Chão, diz PF. Os investigadores eles compararam imagens de satélite registradas entre julho de 2021 e janeiro de 2022. O material, segundo os peritos, mostra um aumento drástico na quantidade de sedimentos nas águas. Os peritos afirmam que essa sedimentação aconteceu principalmente por causa do desmatamento nas margens dos rios Jurema e São Manuel, afluentes do Tapajós. Além disso, a estimativa da PF é que os garimpeiros tenham despejado cerca de 7 milhões de toneladas de rejeitos nos Tapajós.
Segundo o Instituto Socioambiental, em apenas um ano, a área devastada pelo garimpo ilegal na terra indígena Munduruku cresceu mais de 300%. E, tendo como última notícia, o garimpo provoca surto de malária entre indígenas da Amazônia. Na National Geographic, Gil Langlois fala sobre o aumento da ocorrência dessa doença aqui no Brasil em terras indígenas, um fenômeno que pode ser associado à intensificação do desmatamento do garimpo nessas áreas. Ela destaca os poços abandonados depois da extração ilegal de ouro, que oferece as condições ideais para a reprodução do mosquito Haemophilus, hospedeiro da malária. Dessa forma, diversos estados brasileiros registraram aumento recente na taxa de transmissão da malária. No Pará, por exemplo, a transmissão da doença em áreas de mineração aumentou 17,8% no primeiro semestre de 2020. Contextualizando os desastres. Olá, meu nome é Matson Gabriel e para melhor contextualizarmos os desastres dos garimpos ilegais, vamos tomar como exemplo o garimpo ilegal de ouro na bacia do rio Tapajós. Gera danos muitas vezes irreversíveis, ameaçam da segurança alimentar, a saúde humana, a economia local e a natureza. Ela age várias espécies, mas ainda falta consciência sobre os reais impactos dessa atividade. Para entendermos, vamos imaginar um morador da bacia e vamos chamá-lo de João. João é um membro de uma comunidade ribeirinha. Ele e seus familiares vivem principalmente da pesca na região. Um belo dia, João foi convidado por um colega para fazer um bico em um garimpo desconhecido, já que a sua família estava precisando de ajuda financeira. Ele trabalhou incansavelmente e voltou com alguns trocados para casa. João sabe que fez isso com a intenção de ajudar a sua família, com as despesas daquele mês. Mas o que ele não sabe é que levou para o seu lar muito mais do que isso. Além de colocar sua saúde em risco ao trabalhar com substâncias contaminantes, ele ajudou uma prática que pode ameaçar toda a sua comunidade. A bacia do rio Tapajós, que tem um total de 2,4 milhões de habitantes, além de uma rica biodiversidade de fauna e flora. Mas grande parte dessa natureza, patrimônio cultural e vidas humanas está ameaçada pela prática ilegal do garimpo de ouro. É preciso ter consciência sobre os riscos para as famílias da região que dependem da pesca e de outros recursos que a natureza oferece para os seus modos de vida, a economia, pois estão em constante ameaça. Bom, existem dois tipos principais de garimpo ilegal, o garimpo de balsas e o garimpo de alivião. Os dois são responsáveis por danos muito graves. Para começar, o garimpo depende de uso de um elemento extremamente perigoso, o mercúrio, que é um metal liquidamente presente na natureza, porém, com a sabedoria da própria natureza, em quantidade equilibrada, mas o garimpo despeja tonela. As substâncias nos rios e nos solos da região, uma forma ainda mais tóxica desse elemento, é o metilmercúrio, que é consumido por peixes, que ao migrarem podem espalhar essa substância por até 100 quilômetros. As consequências podem ser irreversíveis para quem consome esses peixes contaminados e tem contato com essas substâncias. Dados mostram que 69% maiores chances de desenvolver doenças cardíacas grávidas podem repassar o mercúrio para vários fetos, e os próprios garimpeiros têm chance 72% maior de problemas neuropsicológicos. Enquanto isso, assoreamento dos rios gerado pela busca do ouro afeta a qualidade da água, que as comunidades usam para viver a pesca, o turismo local, a atividade de lazer e outros usos da água. É preciso entender os danos e fortalecer o trabalho de órgãos competentes como o Ministério Público, a Polícia Federal e IBAMA na prevenção, responsabilização e compensação desses impactos. A segurança e bem-estar, os direitos de todos e todas é saber mais sobre esse assunto. Estude, pesquise, se informe, tente saber sobre o assunto, procure saber os danos desse assunto. Muitas vezes saber é o que salva vidas.